Capítulo 2 de Atos. Hoje nós falaremos sobre o movimento conhecido como mover do Espírito e os pseudo-avivamentos, ou seja, os falsos avivamentos que têm entrado e confundido o povo de Deus. E falaremos a partir das Escrituras, a partir de Atos, o que é o verdadeiro avivamento. Amém? Atos 2, todos acharam? Então vamos orar. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse culto solene que nós prestamos ao Senhor. Culto é esse que nós fazemos com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento. Nós, ó Pai, te agradecemos porque foi teu Santo Espírito que nos atraiu a este lugar. E pedimos a compreensão da tua mensagem, ó Pai, da tua palavra. Nós ofertamos aquilo que nós temos, ó Pai. Oferecemos louvores ao Senhor. E agora, louvando ao Senhor também com a nossa mente e com o nosso coração, nós queremos nos atentar à tua palavra. Que haja conversão nessa noite aqui, que haja contrição e arrependimento nessa noite, que o teu Espírito Santo seja exaltado com toda a magnitude, com toda a adoração nessa noite, para que os erros e enganos, ó Pai, enganos, que são atribuídos ao teu Espírito Santo, caiam nessa noite, ó Pai, nessa congregação. Que os olhos do seu povo aqui reunido possam cair as escamas dos olhos deles, ó Pai, possam ser abertos e que possam, ó Pai, viver uma vida no Espírito, de forma equilibrada, de forma coesa e pautada, fundamentada na tua palavra, acima de tudo. Ó Deus, que o Senhor me dê graça para esse momento. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Com a sua Bíblia ainda aberta, eu quero fazer uma pequena introdução sobre esse assunto. Queridos, nós conhecemos o movimento pentecostal justamente por esse texto que você está aberto aí nas suas mãos. Atos 2 é o marco da descida do Espírito Santo na terra. Começa então uma nova era. Começa então uma nova obra. Começa a obra do Espírito Santo. O Senhor Jesus tinha subido aos céus e agora começa a obra do Espírito Santo, depois de os discípulos ficarem em Jerusalém conforme pediu o Senhor Jesus. E eles então começam a orar, pedir para que Deus enviasse o Espírito Santo. Então eles estavam orando, esperando a promessa de que o Espírito Santo Consolador viria. Nesse momento aconteceu, nesse mesmo momento, ou seja, quando o Espírito Santo desceu, havia naquele dia a festa do Pentecostes. Por isso que nós somos chamados de pentecostais. A festa, então, ela é atribuída a esse evento. E nós pegamos então esse nome de pentecostais. Porém, o que houve naquele dia era o que já tinha acontecido em vários outros momentos na Bíblia, que era um avivamento. Um avivamento. Muitos avivamentos aconteceram na história da Bíblia Sagrada. Em muitos momentos, Israel voltava-se para Deus com quebrantamento, com choro,
contrição, confissão dos seus pecados. Há momentos em que a glória de Deus realmente envolvia um lugar. E os avivamentos aconteciam não numa pessoa, mas aconteciam em lugares onde há congregação, onde a reunião dos santos estava acontecendo. Então o avivamento não acontece numa pessoa, o avivamento acontece em um local onde está reunido o povo de Deus. Depois disso, depois deste momento de Atos 2, que nós vamos ler e vamos expor, aconteceram outros avivamentos durante a história da igreja. Um que marcou muito a história da igreja foi no século 18 e 19, que são os avivamentos que ocorreram nos Estados Unidos e na Inglaterra, por nomes que nós precisamos lembrar aqui. George T. Field, John Wesley, muito conhecido por ter fundado a igreja metodista. David Brainerd, esse que foi um grande missionário dos índios peles vermelhas nos Estados Unidos. Charles Finney, uma pessoa que tinha uma sensibilidade muito grande na palavra, no Espírito Santo. E um que eu deixei por último para mencionar, que é o que eu mais admiro dentre todos, Jonathan Edwards. Jonathan Edwards era um pregador que não tinha muita eloquência no falar. Ele não tinha muita oratória e tinha pouca instrução a respeito de um sermão bem estruturado homileticamente. Um dia, Jonathan Edwards, acontecia que, naquela época, os pastores não eram escalados para pregar, não. Havia numa congregação vários pastores. E antes, esses pastores estudavam a palavra e preparavam os seus sermões durante a semana. E antes de pregar, antes de começar o culto, era tirado um sorteio para saber quem queria pregar. E num dia, caiu a responsabilidade sobre Jonathan Edwards. Que sobre uma lamparina quase apagada, ele quase não enxergava, ele começou a ler o seu sermão. Você olhando assim, pensa, imagina que monotonia, que coisa mais ruim que seria ouvir um sermão desse. Porém, o clássico sermão, pecadores na mão de um Deus irado, estremeceu aquela igreja. E as pessoas começaram a se agarrar nas pilastras, pedindo a Deus misericórdia. Começaram a se arrastar até o púlpito, pedindo para que Jonathan Edwards parasse de pregar e pudesse orar por elas. E tão arrependidas, chorando muito diante da presença do Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados, pelo horror que era o inferno, e como estava sendo exposta a palavra. Aconteceu naquela cidade que muitos bares fecharam. Aconteceu naquela cidade que muitas pessoas que viviam vida de vício e de adultério começaram a entrar dentro da igreja, clamando ao Senhor misericórdia, porque não queriam ver as suas vidas perdidas, perguntando ao pregador como que eles deveriam ser salvos, e como que eles poderiam se salvar da ira vindoura e do inferno. Um momento que alastrou em toda a cidade. O que aconteceu é que aquela cidade teve uma melhora em todos os sentidos. Espiritualmente, economicamente. Os crimes naquela cidade reduziu sensivelmente. Em tudo houve a operação do Espírito Santo. Nós conhecemos a potência que é na Europa hoje. E muitos estudiosos acreditam essa riqueza na Europa, deste avivamento que varreu a Europa em todos os lugares.
Porém, com o passar do tempo, nós tivemos outras ondas de avivamento, que nós já citamos aqui. 3 ondas. Uma que é a pentecostal mais clássica, que acontece por volta de 1910. E outras, a segunda onda e a terceira onda, que vão trazer alguns elementos de avivamento. Atribui, né, a esses momentos, a essas experiências, esses momentos de avivamento. Por exemplo, profecias, línguas estranhas, cura divina, fazem parte dessa primeira e segunda onda. Porém, queridos, com o passar do tempo, agora olhando mais para o século XX e no século que nós estamos, nós temos uma deturpação, temos uma distorção do sentido do que é realmente o verdadeiro avivamento. E é isso que eu quero falar com vocês. Queridos, quando nós estamos expondo aqui os falsos, combatendo o falso evangelho, talvez você possa pensar, por que nós estamos... eu quero abrir um parênteses aqui para explicar isso. Por que nós estamos falando sobre esse tipo de coisa e não prestando atenção em outros assuntos? Porque esses assuntos também são pertinentes para a sua vida. Nós podemos falar sobre vários assuntos, como nós falamos e pregamos sobre vários assuntos aqui bíblicos, expomos a Bíblia, mas nós seríamos negligentes se não pregássemos a Bíblia toda e não expôssemos a vocês toda a palavra, conforme aquilo que o mesmo apóstolo Paulo disse aos cristãos em Éfeso, que ele expôs àqueles cristãos toda a palavra. Então, subtrair essas verdades de vocês é permitir que vocês continuem cegos em relação a heresias que têm entrado no meio cristão. E tem diluído a fé cristã, enganado a muitos de nós. E muitos de nós que até estamos aqui, atribuindo ao Espírito Santo aquilo que não é dele. De forma que provavelmente estamos até pecando contra o Espírito Santo, ao ter uma visão equivocada de coisas que estão acontecendo no meio cristão. Essas mensagens é para alertar você, para que você venha resguardar-se e ter a sua fé fortalecida, e voltar-se primeiramente, principalmente à palavra de Deus, toda a Escritura. Esses movimentos, irmãos, são movimentos que incluem neles práticas pagãs, de cultos afros, de religiões afros, que têm entrado no meio pentecostal e têm sido santificada, dizendo que é o Espírito Santo que está fazendo. Olha, irmãos, o que acontece nesses movimentos? Primeiro, há uma grande manipulação. O foco desses movimentos é o sugestionamento. É criado uma esfera de adoração, uma atmosfera, aliás, de louvor e de emocionalismo. As músicas, elas são totalmente manipuladas para tocar a alma, para fazer aquela pessoa ficar mais sensíveis às coisas que vão acontecer. E sempre há um marketing, sempre há uma chamada. Venha porque vai acontecer isso. Venha porque a pessoa vai entregar isso, o pastor vai fazer isso. Então, por querer ver essas coisas, as pessoas já chegam no ambiente já sugestionadas, já abertas para ver essas coisas.
que muitas vezes não são e não são de Deus e não têm bases nem fundamento nas Escrituras. Por exemplo, aconteceu um movimento no meio da igreja, em que nessas reuniões aconteciam de aparecer dentes de ouro nessas reuniões. Um pesquisador, nós temos um centro de pesquisa aqui no Brasil, e essa pessoa, esse pastor, ele procurou em todas as pessoas esse negócio do dente de ouro e nunca achou alguém que tinha recebido. E quem que disse, essas pessoas, aliás, ela procurou essas pessoas, os dentistas dessas pessoas, aliás, não conseguiram dizer se aquilo realmente era um dente de ouro. E pasme, que em Goiânia, um pai de santo enviou uma carta para um jornal no dia 1º de dezembro de 92, dizendo assim: esse fenômeno do dente de ouro apareceu primeiro na vida da mãe de santo Guilhermina de Moraes da Rocha, em Salvador, Bahia, 85. Outros adeptos do culto afro receberam depois a mesma graça, atribuindo o milagre aos orixás. Ela estava reivindicando o milagre, porque isso era uma prática de cultos afros. Outra coisa que acontece nessas reuniões é o sensacionalismo. Eu abro um espaço aqui. Abro um espaço aqui para te dizer uma coisa. Queridos, eu como pastor de vocês, eu já fiz muito dessas coisas. Já fiz muito dessas coisas. Eu falo com propriedade que eu não estava cheio do Espírito no momento que aconteceu essas coisas. E me envergonho, e eu sei que essa mensagem está sendo gravada, eu espero que os meus irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada de Cornélio Procópio me perdoem, porque o que eu fiz era errado. Por exemplo, soprar nas pessoas. Não existe base bíblica de que o soprar nas pessoas pode trazer algum tipo de libertação, algum tipo de experiência, senão um sugestionamento. Jogar paletó, já fiz isso. Não existe base bíblica para isso. É uma atividade de um falso evangelho. Não existe base bíblica. Cair no Espírito. Não existe base bíblica para o cair no Espírito. Então, nós temos algumas pessoas que caíram na Bíblia. Olha só, Balaão caiu em êxtase, em Número 24:4. Profeta Saul, em Ramá, ele profetizou diante de Samuel e caiu deitado durante o dia inteiro. 1 Samuel 19, 23 e 24. Na dedicação do templo, os sacerdotes e todos aqueles que estavam naquele momento de consagração do templo, eles caíram porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônica 5:14. Profeta Ezequiel e profeta Daniel, eles caíram com os seus rostos em terra. Ezequiel 1:28, 3:23, 44:4 e Daniel 8:17 e 18. No Monte da Transfiguração, os discípulos caíram sobre os rostos, sobre os seus rostos com grande medo, em Mateus 17, 5, 6. E Saulo de Tarso, ele foi subitamente envolvido por uma luz forte. E ele caiu em terra, Atos 9, 3 e 4, e 26, 14. Qual que é a diferença então, pastor? A diferença é que não houve ninguém quem os empurrasse, e não houve ninguém que colocasse a mão sobre eles. Eles caíram por manifestação da glória de Deus. Foi
Deus, o próprio Deus que os derrubou. Não teve alguém que intermediasse essa experiência. O próprio Deus. Que Deus pode derrubar alguém, que a glória de Deus pode derrubar alguém, isso é fato e verdade. Mas ninguém pode, e não tem autoridade nenhuma, de reivindicar esse poder, que é o poder de Deus, somente. Isso é muito raro, se não somente visto nas Escrituras Sagradas. Ou nessa experiência que nós vemos aqui de Jonathan Edwards. O pregador estava pregando, ele não parou de pregar o seu sermão. E as pessoas mesmas arrependidas, e cheias e convencidas do seu pecado. E numa amargura tão grande, num desespero tão grande, começaram a chorar e a segurar nas pilastras, arrependidas e pedindo misericórdia a Deus pelos seus pecados. Mas não houve quem intermediasse isso. Um outro movimento estranho é a unção do riso. A unção do riso também não existe margem, não existe fundamento nas Escrituras sobre a unção do riso. Isso é muito novo também. Outro fundamento eles chamam, esse eu não conhecia, que é a cola do Espírito. As pessoas ficam coladas no chão, na parede, por horas. Isso não tem base bíblica. Outra coisa, que é mais comum no nosso meio, eu acho, e que traz junta mais pessoas, é a revelação de características. Que alguém que deixa de lado a palavra de Deus e começa a revelar o nome, o seu CPF, começa a revelar o número da placa do seu carro, começa a revelar a roupa que você tem no guarda-roupa, os filhos que você tem. Igreja, por favor, em nome de Cristo Jesus, eu fiquei procurando isso aqui nessa semana. O que isso edifica? A revelação do seu CPF. No que isso edifica a sua vida? Alguém falar o seu RG, no que isso edifica? Talvez as pessoas podem dizer, mas Deus lembrou de mim, Ele sabe meu CPF. Algum momento, você duvidou que Deus não te conhecesse? O próprio Davi diz, desde o ventre, eu fui formado desde o meu ventre, o Senhor conheceu, o Senhor que teceu quem eu sou dentro do ventre da minha mãe. Você acha que Deus não te conhece? Mas é bom o pregador falar, querido, nós estamos tirando a palavra de Deus, a exposição da palavra de Deus de lado e colocado esse tipo de revelação para mostrar que Deus te ama. Não existe base. Não existe base. Fundamento bíblico para essa prática. Então, com a sua Bíblia aberta, leamos o verso 1. Quando chegou o dia de Pentecoste, todos os seguidores de Jesus estavam reunidos no mesmo lugar. Já disse que eu vou pegando o verso e vou comentando o verso. Amém? Irmãos, vão me acompanhando. Dia de Pentecostes, queridos, não foi uma data marcada. O Senhor Jesus não falou assim, olha, vai ter um evento, um congresso no dia do Pentecostes, que é o dia do avivamento. Neste evento vocês vão receber o Espírito Santo. O Senhor Jesus não falou isso. O Senhor Jesus falou assim, vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto, até que, não falou o dia, não falou a hora, não falou como. Do alto vocês serão revestidos de poder. Foi um dia como qualquer um.
um dia ordinário, um dia como qualquer outro, uma data no calendário. 2, de repente veio do céu um barulho, que parecia de um vento soprando muito forte, e esse barulho encheu toda a casa onde estavam sentados. Olha que o texto diz, de repente. De repente. Dizem dessas práticas que eu falei, que nós precisamos estar aberto ao novo de Deus, e que isso vai acontecer de repente. Nós precisamos estar abertos, então, para as surpresas de Deus. Olha, querido, se Deus vai nos surpreender de alguma forma, vai operar de alguma forma, ou seja, essas pessoas dizem assim, então como Deus operou na vida daqueles personagens bíblicos no passado, Ele vai operar também na minha vida, de uma forma surpreendente, diferente, uma forma extraordinária. Quero que você aprenda isso aqui então. Primeiro, irmãos, existe um padrão como Deus age. Existe um padrão. Em toda a escritura de Gênesis e Apocalipse, se você não está lendo a Bíblia, você não vê esse padrão. Mas se você é um leitor assíduo da Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, você consegue ver esse padrão, que é um padrão de criação, que nós chamamos de criação, queda, redenção e consumação. Esses são os processos da forma como que Deus age na Bíblia Sagrada. Dentro desse processo, ou seja, dentro desses pilares que eu acabei de mencionar para você, essa lógica da forma como que Deus age, a forma como Deus agiu ou agiria, elas foram todas profetizadas antes, no Antigo Testamento. Então, quando Deus disse que livraria o seu povo do Egito, isso já foi dito muito antes, que eles seriam escravos no Egito, e depois Deus o libertaria. Bom, mas existe algo extraordinário. Por exemplo, alguns fenômenos que são de intervenção mesmo de Deus. Por exemplo, praga no Egito, isso não estava profetizado. Abrir o Mar Vermelho, isso não estava profetizado. O machado flutuar, também não estava profetizado. Mas isso tudo que aconteceu, serviram para cumprir um propósito maior. Ou seja, criação, queda, redenção e consumação. Tem sempre esse propósito que é maior. Essas coisas extraordinárias, elas serviram para cumprir um propósito maior. E nós estamos na última, na consumação. Vou chegar lá. Essa fase, então, nós estamos, então, nessa fase de consumação, ou seja, Deus já criou tudo, já houve a queda por Adão, Deus já redimiu todas as coisas, através do seu Filho, então nós estamos esperando a consumação, ou seja, quando Jesus irá voltar. Isso foi profetizado em Apocalipse, Mateus 24, em Daniel. Nós temos todas as revelações, a forma como que Deus irá agir. E como disse o pastor Maxwell na semana passada, essas narrativas de milagres, elas não servem para nós como uma normativa, uma doutrinação. Nós não podemos pegar uma experiência, se uma pessoa teve um momento em que ele estava orando, e começou a ter um momento de riso, você não pode trazer isso para dentro da igreja, meu querido. Se você teve um momento que você sentiu a presença de Deus de uma forma tão forte, e não conseguiu, isso já aconteceu comigo, já aconteceu inclusive aqui nessa igreja, numa dessas madrugadas de oração que nós estávamos aqui, e você sabe, eu não queria sair desse lugar, minha vontade era ficar aqui o tempo todo. E eu fiquei. Isso não pode ser um padrão, meu irmão. Eu não posso chegar e falar para você, olha, é esse jeito que Deus visita a gente.
Vocês vêm então todos às 5 horas da manhã, e nós vamos ficar aqui até Deus derramar, e nós vamos ficar aqui o tempo todo. É esse jeito que Deus derrama o seu poder, desse jeito que Ele derrama o seu Espírito Santo. Essa não é o padrão, esse não é o padrão como que Deus age. Os milagres acontecem, mas sempre eles acontecem na Bíblia Sagrada para cumprir um propósito. Não existe outro tipo, não existe outro mover. Então, vamos caminhar. Sabendo então que de repente, então não é algo extraordinário. Não, o Espírito Santo já tinha sido prometido por Jesus. Ele desceria naquele lugar. Já estava marcado. Os discípulos não sabiam. Estavam orando. Mas eles sabiam que o Espírito Santo iria descer sobre eles. Então veio do céu um barulho, verso 2, que parecia de um vento soprando muito forte. E esse barulho encheu toda a casa onde estavam assentados. Note, irmãos, que não houve outro evento como esse no Novo Testamento. O Espírito Santo não houve de novo um movimento em que o Espírito Santo viesse, um vento impetuoso, um barulho. Não houve mais. Só uma vez que aconteceu. Não vai acontecer mais. Não vai acontecer mais, meu irmão. Já aconteceu. O Espírito Santo já foi derramado sobre nós. Nós já temos a presença do Espírito Santo conosco. Houve um barulho, ou seja, não foi um som produzido como nós vemos por aí. Um som que o pastor produz, que o louvor produz, que pega o microfone e fica... Não é um barulho que alguém produz. Eu fazia isso demais, irmãos. Eu fazia isso muito. E as pessoas sugestionadas, elas caíam. Uma casa onde eles estavam sentados. Ou seja, neste lugar, eles reuniam sempre, não foi uma data marcada. Eles sempre reuniam naquele lugar para orar. E não ficavam buscando outro tipo de manifestação. Ficava lá, se contorcendo, imitando alguma coisa. Não, a única coisa que eles pararam era para orar. Para orar. E orar você pode fazer isso, e a Bíblia tem base para isso, para você orar de pé, sentado, deitado. Mas eles não estavam procurando dente de ouro, revelação de características, inventando um modismo para dizer que era o Espírito Santo. Não. Eles estavam apenas orando. Verso 3. Então, todos viram umas coisas parecidas com chamas que espalharam como língua de fogo, e cada pessoa foi tocada com uma dessas línguas. Olha o que diz a palavra de Deus. Todos viram. Todos viram. Não foi alguém que teve, o Espírito Santo está ali. Aí todo mundo, cadê? Estou vendo nada, não estou sentindo nada. Todos viram. E todos ficaram cheios. Todos ficaram cheios. Ou seja, o todos viram aqui não é como diz o jargão por aí, é um mistério. Não era um mistério não, meu irmão. Era algo visível. Como você está vendo o seu irmão do seu lado. Todos ficaram cheios. Ou seja, aliás, todos foram tocados. Não foram apenas uns, outros rejeitados ficaram lá. Ai, quando que vai acontecer comigo? Ai, que vontade. Ai, eles vão me rejeitar agora na comunidade porque eu não sei falar em línguas.
Ah, eles vão me rejeitar agora porque não aconteceu comigo. Ah, existe duas alas, uma ala que fala em línguas estranhas, outra ala que não fala. Isso é doutrinário. Então você é mais espiritual, você que fala em línguas, você é mais espiritual, você que não fala em línguas, você é um rejeitado pelo Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. É desse jeito que acontece um verdadeiro avivamento. Todos são cheios. Todos são tocados. Diz o verso 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o que o poder do Espírito dava a cada pessoa. Cada pessoa sentia o toque do Espírito Santo naquele ambiente em que todos foram cheios. Olha as diferenças. Olha a diferença desses moveres que nós temos visto. E outra coisa, eles não se esvaziaram e ficaram procurando lá com Pedro. Ó, Pedro, você faz outra reunião, porque agora eu estou frio na fé. Eu preciso ser cheio de novo. Essa igreja sua aí, Pedro, não tem avivamento. Essa igreja sua aí não tem poder, porque só acontece uma vez ou outra. Você não marca os congressos, você não marca as reuniões. Eles continuaram cheios, aconteceu uma vez só. Todos continuaram cheios do Espírito Santo. Verso 5, estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos, vindo de todas as nações do mundo. Quando ouviram aquele barulho, uma multidão, verso 6, quando ouviram aquele barulho, uma multidão deles se ajuntou, e todos ficaram muito admirados, porque cada um podia entender na sua própria língua o que os seguidores de Jesus estavam dizendo. Irmãos, essa multidão que estava fora do lugar onde eles estavam sentados, eles também ouviram o barulho. Não era algo subjetivo, sinérgico, emocional apenas. Não é aquele negócio que você falava assim, você não está sentindo porque você é frio, você não está sentindo porque você não tem fé, você não está sentindo porque você não está buscando. Não, todos foram cheios, todos receberam o toque do Espírito Santo, e as pessoas fora, elas ouviram que tinha acontecido um barulho naquele lugar. E eles ficaram admirados. Sabe o que quer dizer isso? Que eles ficaram surpresos, dizendo o que aconteceu. Aquele momento trouxe uma empatia, as pessoas não começaram a criticar aquele movimento. Pelo contrário, era tão palpável, era real, estava na frente deles, inquestionável, de que o Espírito Santo, de que algo tinha acontecido. E para admiração deles, sabe o que aconteceu? É que aquelas pessoas começaram a falar na língua desses aqui, ó. Verso 7, a multidão ficou admirada, espantava e comentava, essas pessoas que estão falando assim, não são galileu? Não é da Galileia? Como é que cada um de nós as ouvimos falar na nossa própria língua? Nós somos da Pártia, da Média, do Elão, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do ponto da província da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, que ficam perto de Cirene. Alguns de nós são de Roma, uns são judeus, outros convertidos ao judaísmo, alguns são de Creta, outros da Arábia. E como é que todos estamos ouvindo essa gente falar em nossa própria língua a respeito das grandes coisas que Deus tem feito? Primeiro, as línguas que foram repartidas ali, elas eram compreensíveis, inteligíveis. Judeus que falavam, falavam hebraico. Amém? Começaram a falar em outras línguas. Então, entravam aqui, alemão, sueco, americano, e por aí vai, francês, e aquele lugar, chinês, que é um dos mais difíceis, né? Japonês. E aí, as pessoas começaram a falar no idioma dessas pessoas. No idioma delas. Não era algo
um monte de palavra solta. Pelo contrário, nesse evento aqui, irmãos, eles falaram na língua daquelas pessoas. E sabe o que aconteceu? Aquela multidão que começou a ver aquele negócio, elas não ficaram assim, confusas. Assim, ué, o que esse povo está falando? Ué, que povo doido é esse? Como nós temos visto por aí. Movimento pentecostal em que as pessoas estão... e nós falamos assim, esse povo é frio, raça de víbora, não conhece o mover do Espírito Santo. As pessoas não estão entendendo isso. Elas não compreendem como que pode haver tanta bagunça, tanta falta de respeito, tanta desordem dentro de templos. E elas olharam, essas pessoas aqui em Atos 2, elas olharam para eles e falaram assim, nós então estamos entendendo o que vocês estão dizendo. Isso realmente é maravilhoso o que está acontecendo. E sabe o que aconteceu? Essas pessoas pararam ali, essas pessoas pararam ali para ouvir o apóstolo Pedro. E essa foi a oportunidade. Então, como em Babel, as línguas foram confundidas e os povos foram espalhados, aqui o Espírito Santo deu a capacitação para esses discípulos. Eles receberam o Espírito Santo e a capacitação para falar na língua daqueles estrangeiros, a fim de anunciar a Cristo. E eles agregaram diante da igreja. Eles se congregaram naquele lugar e ali foi ministrada a palavra de Deus. Pedro não pegou a palavra e ficou... e sapateando na frente, fazendo malabarismo e fazendo macaquice na frente do povo, não. Pedro pegou a palavra de Deus. E um sermão duro. Não ficou revelando característica, revelando e omitindo, lendo um verso só. Agora é o momento de revelação, está acontecendo com você isso aqui. Você pregou a palavra de Deus. O que é isso, irmãos? Nós estamos subtraindo aquilo que é o Espírito Santo, irmãos. Ele veio para nos revelar a palavra de Deus. Essa é a obra do Espírito Santo. A qual eu me submeto diariamente, implorando para que Ele revele a vontade de Deus na palavra dEle. E que o sermão que é pregado aqui não venha entreter a sua vida e venha te emocionar, mas venha te alimentar. E seja o próprio Espírito Santo que venha te fortalecer. Para que não seja glorificado o nome do pastor Caleb, seja glorificado o nome de Cristo Jesus. Para a remissão dos seus pecados, e para que você não possa cair na ira de Deus. Um Deus justo que está a ponto de irar-se com a sua igreja. Para mostrar para você que Ele é santo e Ele quer te salvar da condenação eterna. Tempo de culto é tempo de arrependimento, de conversão, não é tempo de brincadeira, de macaquice, de palhaçada. Tanto aqueles que ouvem, quanto aquele que prega, eles estão submissos debaixo da autoridade e do juízo da palavra de Deus. Esse momento é sério, é santo, é o próprio Deus falando que haja temor entre nós, que Deus está aqui. E os judeus começaram a zombar daquelas pessoas. Aquelas pessoas que eram contra a palavra de Cristo, o evangelho de Cristo, começaram a zombar dessas pessoas. E falaram assim:
Todos estavam admirados, verso 12, sem saberem o que pensar, e perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? E outros zombavam, dizendo: esse pessoal está bêbado. Então Pedro se levantou junto com os 11 apóstolos, e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escutem o que eu vou dizer. Essas pessoas não estão bêbadas, como vocês estão pensando, pois são apenas 9 horas da manhã, ou seja, ninguém bebe essa hora. O fato que está acontecendo aqui é o que o profeta Joel disse. Ou seja, essas pessoas não estão bêbadas. Sabe por quê? Porque nesse momento essas pessoas estavam cientes, estavam controladas. Elas não perderam as suas funções físicas e mentais. Elas estavam sabendo tudo o que estava acontecendo. E estavam ministrando, muitas vezes, ministrando aquelas pessoas, ministrando aquelas pessoas que estavam naquele lugar, de outros lugares, de forma inteligente. Não era algo subjetivo, não era algo que ninguém entende, não. Porque é isso que os bêbados fazem. Quem está fora da sua capacidade física, mental, não fala coisa com coisa. É isso que um chapado faz. Mas essas pessoas, elas não estavam chapadas. Como eu já ouvi, muito na minha época, você vai ficar chapado no Espírito Santo. Não. As pessoas sabiam tudo o que estava acontecendo. Não estavam bêbados. Agora vai para o capítulo 37, a pregação de Pedro. Verso 37, aliás. Capítulo 2, verso 37 diz assim: quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e olha só, quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: vem para a minha igreja que aqui tem revelação. Vem para a minha igreja que aqui tem dente de ouro. Vem para a minha igreja que aqui tem poder de Deus. Vem para a minha igreja que você verá o que realmente é o fogo. Você verá o que é o manto, o que é o mistério. Não, foi isso que o Pedro falou. Pedro olhou para eles: vocês sabem o que vocês devem fazer? Arrependam-se. 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 E cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados. E vocês receberão de Deus o Espírito Santo, pois essa promessa para vocês também, para os seus filhos e para todos que estão longe. Isso é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. E Pedro continua a dar o testemunho, com muitas outras explicações, procurou convencê-lo, dizendo: apartam do meio dessa gente má, salve-se do meio dessas pessoas, salve-se do meio dessas pessoas não, aliás, salve-se do meio desse mundo pecador, que é a tradução melhor aqui. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 e se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. Primeiro, eles ficaram aflitos. O Espírito Santo, irmãos, ele traz aflição no nosso coração. Ele traz uma angústia profunda, um sentimento de pecado, de que nós estamos diante de um Deus santo. Diante do Espírito Santo a nossa máscara cai. Diante do Espírito Santo há um momento de profunda tristeza. Não é no tempo que nós estamos vivendo, não, de uma igreja que não sabe o que é pecado. Porque não é o pregador que diz quem é o pecado, é o Espírito Santo que fala ao coração dessa pessoa, de forma que essa pessoa começa a se arder de temor do juízo de Deus. E é desse jeito que eles ficaram.
É desse jeito que eles ficaram. Perturbados. Eles não estavam esperando o clímax do sermão do Pedro, esperando ele falar uma palavra mágica lá, o que acontece no nosso meio, para acontecer um reteté. Não. Eles estavam chorando, constrangidos, diante do poder do Espírito Santo. Constrangidos. E Pedro, ele falou, arrependa-se, sabe para quê? Sabe por quê? Essa que é a chave. O verdadeiro avivamento, ele traz arrependimento. Você não pode mais continuar com seus vícios, você não pode mais ficar enganando as pessoas, você não pode mais ficar achando desculpa para o seu pecado, você não pode mais ficar protelando a sua vida cristã. Quando acontece o avivamento, as pessoas se convertem. Bares são fechados, boca de fumo são fechadas. Quando acontece o verdadeiro avivamento, a corrupção ela cai, a justiça ela vem. Quando acontece o verdadeiro avivamento, aqueles que estão nos vícios, aqueles que estão iludidas em outras formas de heresias, envolvidas em outros movimentos, fora da igreja, elas entendem a palavra de Deus. Elas desistem do pecado. Elas param com a maldade e a iniquidade. As famílias são refeitas. As pessoas começam a doar e a abençoar outras pessoas que estão com problemas sociais. A igreja começa a batalhar por justiça. Todos, e diz aqui a palavra do Senhor aqui, verso 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia quase 3.000 se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus e todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos. O que o avivamento traz também? Sabe o que o avivamento traz? As pessoas ficam, presta atenção nisso aqui. As pessoas ficam sedentas pela palavra de Deus. As pessoas começam a se voltar para a palavra de Deus. Elas começam a ficar desesperadas. Aconteceu um avivamento na Inglaterra, e quem relata isso é o nosso pastor que nos deixou no final do ano passado, o pastor Russell Shedd, que houve um avivamento numa cidade, que o pastor ele não conseguia mais ter espaço dentro da sua casa. Naquele momento ela estava dentro da igreja, aliás, porque as pessoas estavam tão sedentas da palavra de Deus que ele não tinha espaço dentro da igreja. Ele começou a marcar então reunião dentro da sua casa e começou a fazer o quê? Expor o livro de Romanos. E quanto mais ele expunha a palavra de Deus no livro de Romanos, isso que nós estamos fazendo aqui em João, no livro de João na quarta-feira, mais pessoas da cidade começavam a pedir: o que é isso? O que é isso que o senhor está fazendo? Eu preciso disso. Eu quero aprender também. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero conhecer os desígnios de Deus. Eu estou seco, sedento, preciso de Deus. E eles entravam na casa daquele pastor, ele não tinha mais lugar e espaço na sua casa. As pessoas ficavam em pé dentro da sua casa, ficavam em pé dentro da igreja. Voltando-se para a palavra. Não é pegar um na mão do outro e começar a falar qualquer coisa ali, e a banda começar a tocar, e aí começou todo mundo a girar. Não. Voltando-se para a palavra em arrependimento diante de Deus. É o que aconteceu aqui. Continuavam firme, voltando para a palavra, nos ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão. Eles procuravam congregar, andar juntos. Eles partiam o pão, ou seja, eles eram comprometidos um com o outro. Não era um lugar apenas de experiência. Vou no lugar tal que vai ter alguém lá. Vou no lugar tal porque vai ter lá. E vai procurando as experiências. Não. Eles estavam totalmente comprometidas com aquele lugar. Com aquela igreja. E eles continuavam o quê? Sabe o quê?
partindo o pão juntos e fazendo orações, orando a Deus, e pedindo, sabe o quê? Avivamento, pedindo para Deus para que Ele continuasse constrangendo as pessoas. E sabe o que acontecia? Sabe o que acontecia naquele lugar? Muitos. Diz o capítulo, verso 47, cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Meu querido, eu não sei que avivamento que é esse, que é colocado de lado a palavra de Deus. Eu digo para vocês que isso não é o Espírito Santo. Sabe por que não é o Espírito Santo? Porque em João 15, 26, você talvez está iludido. Lá em João 15, 26, e João 16, 13, disse Jesus que a obra do Espírito Santo a principal dela é essa. É uma só tem um propósito. O Espírito da verdade, ele não falará de si próprio, mas lembrará aquilo que eu tenho lhes dito. O Espírito Santo, ele vem para nos lembrar que nós precisamos de Cristo, precisamos nos arrepender, precisamos voltar-se para Cristo. Ele não vem para entreter, não vem para trazer emocionalismo, vem para trazer choro, arrependimento, conversão. Você quer o Espírito Santo? Toma cuidado. Toma cuidado. Porque vai acontecer uma profunda conversão na sua vida. E você vai largar uma vida de pecado e começar a se render diante de Deus. E deixar Cristo te dominar. Até a volta dele. Essa é a obra do Espírito Santo. Fuja dos falsos avivamentos. Isso não contribui para a sua vida cristã. Porque se contribuísse, se isso fosse avivamento, essa cidade já tinha sido mudada. A corrupção dessa cidade já tinha acabado. Os problemas profissionais, os problemas de emprego, os problemas de criminalidade dessa cidade já tinha acabado. Então sabe o que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos orar. Orar. É um tempo de você começar a orar. Naquele ambiente da vida cristã, diz o verso aqui que eu li para vocês, verso de número 42, eles estavam continuamente orando. Sabe por quê que eles estavam continuamente orando? Porque é desse jeito que vem o avivamento. Eles eram servos de Deus, intercessores. Não estavam ali para ficar assistindo, vendo um manifestar. Não. Eles entenderam que a igreja não era um local. Eles entenderam que a igreja era uma missão que o Espírito Santo tinha dado. Eles não estavam ali apenas sentados, satisfeitos. Não. Eles estavam ali ativos, entendendo o seu papel naquela igreja e sabendo que a intercessão deles era importante para mudar aquela cidade. Sabe por que você não ora? Sabe por que você não ora? Sabe por que nossas reuniões de oração estão vazias? Porque essa que é a vontade do diabo. Para que não haja avivamento nessa igreja, nessa cidade. Não é nessa igreja não, eu falei igreja aqui, mas deixa eu tirar aqui. Não é nessa igreja que vem o avivamento não, irmãos. Quando o avivamento vem verdadeiramente, ele não vem para atingir uma igreja, ela vem para atingir todo lado.
Você quer mudança nessa cidade? Então começa a orar pedindo avivamento verdadeiro, para que as pessoas comecem a se arrepender dos seus pecados, para que Deus venha trazer justiça divina. Cuidado, que vai mexer no seu interior, vai mexer no seu pecado. Pecado que você começa a dar desculpa que não é pecado, começa a aparecer na sua vida. E você começa a chorar de forma compulsiva diante de Deus, e se arrepender. Então depois, é o que acontece lá no texto que você conhece, onde houve um grande avivamento. Aliás, houve não, houve um manifestar de Deus, mas aquele povo não entendeu isso. Foi um alerta de Deus, que serve para nós também. Sabe como é que vem o avivamento? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender dos seus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e vou dar um carro para ele. Vou melhorar a vida familiar só dele. Vou dar dinheiro para ele. Vou tornar o nome dele famoso. Vou dar um mistério para ele que ele vai distribuir em muitas igrejas. Ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Você quer que a corrupção pare aqui? Você quer realmente que nós tenhamos um prefeito justo, alguém idôneo? Você quer uma câmara de vereador de pessoas sábias, que têm medo do pecado? Isso é impossível. Isso aconteceu na Inglaterra durante muito tempo. Aconteceu nos Estados Unidos. Você está vendo o que é agora. Você quer isso em Jaraguá? Igreja, nós precisamos orar. Nós não sabemos quando vai acontecer, mas vai acontecer, porque é promessa de Deus. Fuja de todos os ventos de avivamento que não traz conversão. Fuja. Isso não é de Deus. Volte-se para a palavra. Irmãos, é ruim, às vezes. Você está cansado, às vezes, para vir num curso bíblico, para ler 3 capítulos da Bíblia por dia. É ruim, mas isso é que traz avivamento na sua vida. É ruim orar, vir aqui na reunião de oração. Para que eu vou lá? Eu oro em casa. Não, mas eles estavam juntos. A igreja estava junto orando, e aí que houve o avivamento. Juntos. Não adianta nada você ficar criticando igreja. Não adianta você ficar criticando o modelo político que nós temos se você não ora. Se você não está junto aqui para nós orarmos e buscarmos avivamento nessa cidade. Não adianta. Não vai acontecer nada. Vai ficar esses 30% de evangélicos no Brasil, onde há corrupção, injustiça, onde há um governo corrupto para todo lado. Qualquer um que coloca lá fica ruim. Onde há essa baderna entre os presídios, essa dificuldade no judiciário. Está na nossa mão, irmãos. É só orar que o avivamento vem. E a promessa, Deus garante a promessa, de que virá e vai acontecer. Vamos colocar em pé. Quero chamar os presbíteros aqui.